Boa noite, amigos. Que bom que vocês estão aqui. Hoje eu não vou passar slides, mas eu estou aqui Acabei levando semana passada, cometi um furto cristão, porque foi sem querer, não é? Deixei no bolso do casaco e foi comigo para casa. Então tá aqui, meninos, depois eu entrego para vocês, tá? Sejam muito bem-vindos, estamos aí na penúltima noite, né, da quarta-feira do nosso evangelismo. Fizemos aí 2 meses durante as quartas-feiras de estudo, e eu agradeço a vocês que vocês vieram, viu? Tenha você vindo uma vez só ou todas as noites, obrigado porque você veio aqui para estudar a Bíblia. E pudemos aprender umas coisas diferentes juntos, eu espero que vocês tenham se enriquecido com os estudos, assim como Deus tem me ajudado a me enriquecer também. E hoje nós vamos falar sobre o dom de línguas na Bíblia. E na próxima quarta, que será a última, nós vamos falar sobre a verdadeira prosperidade na Bíblia. Eu vou falar para você um pouco da teologia da prosperidade bíblica. Você vai ver que existem uns exageros entre teólogos da prosperidade hoje, mas às vezes nós também acabamos limitando as bênçãos de Deus. Nós também às vezes vamos para um outro lado, para um outro exagero. Então eu quero mostrar para você que a prosperidade bíblica, a ênfase dela não é simplesmente no financeiro, é algo mais do que isso, envolve o financeiro também, mas a prosperidade bíblica abrange todos os aspectos do ser humano. Então você não deveria perder a última quarta-feira, semana que vem, quando nós abordaremos a verdadeira prosperidade à luz da Bíblia. Seria bom que você viesse, porque você vai ver aí algumas coisas diferentes que vão lhe ajudar. Mas hoje, vamos fazer um estudo sobre o dom de línguas. Com certeza em algum momento você viu ou ouviu algum irmão pentecostal ter manifestações ou contar sobre manifestações sobrenaturais. Certa vez, quando eu estava ajudando, eu era obreiro bíblico numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, eu visitei uma igreja cristã com um outro obreiro bíblico. E nosso objetivo foi o quê? Convidá-los para participarem da série evangelística que um pastor, amigo meu, Wilson Geiser, estava ministrando. E nós fomos até lá para fazer esse convite. E nesta igreja, pessoal, eu vi algo de extraordinário. Eu vi pessoalmente isso. De repente, o pastor fez um apelo e chamou lá na frente todas as pessoas que quisessem receber um milagre e que quisessem ser batizadas com o Espírito Santo, e naquele momento elas receberiam um milagre. E ele prometeu que, dependendo da fé que a pessoa tivesse, se ela viesse até a frente, ele faria uma oração, e se a pessoa tivesse sem um dente ou um dente estragado, Deus, pelo seu poder, iria arrumar aquele dente ou dar um dente novo. E isso aconteceu. De repente, várias pessoas vieram à frente. O pastor colocou a mão sobre elas, várias ficaram tendo convulsões, caíram no chão, e depois daquele momento de convulsão que elas se levantaram, eu vi pessoas que tinham o dente estragado, estava perfeito, alguns estavam com dente de ouro, outros com dente de prata, outros com dente de diamante, porque dependia do grau da fé da pessoa, seria a bênção que ela receberia. E ao mesmo tempo, quando a pessoa recebeu aquele suposto batismo com o Espírito Santo, as pessoas saíram dali com um êxtase muito profundo. Elas se saíram, além de receber um milagre, elas saíram-se sentindo bem, sentindo-se realizadas, sentindo-se cheias da presença de Deus.
Se você visse uma experiência dessa, ou um irmão lhe contasse do êxtase que ele sentiu, você poderia provar que ele não teve uma experiência genuína com o Espírito Santo? Eu quero mostrar para você como que ocorre o batismo com o Espírito Santo, à luz da Bíblia. E quero lhe ajudar a avaliar o dom de línguas bíblico e algumas manifestações pentecostais que nós presenciamos. É muito comum você presenciar, inclusive na internet, vídeos gravados de pessoas que caíram no Espírito, que segundo a crença, pela influência do Espírito, elas caem no chão. Outras têm a chamada unção do leão. A pessoa recebe uma presença aparentemente do Espírito Santo e ela começa a se rastejar como um leão no chão. Eu quero avaliar com vocês esses fenômenos à luz da Bíblia, mas antes, é muito importante que você tenha um pressuposto em mente. Eu não estou aqui para julgar nenhum irmão que passa por esse tipo de experiência. Porque nenhum ser humano pode julgar o nível de sinceridade e de comunhão que uma pessoa tem com Deus. Só Deus pode fazer isso. Então essa apresentação que eu farei não é para estimular você a ser uma pessoa arrogante, que vai se posicionar diante de um irmão pentecostal e dizer assim, você está errado. Não é assim. Nós podemos mostrar se o fenômeno é ou não bíblico, mas questionarmos a sinceridade e a devoção de alguém a Deus, nós não podemos fazer. Porque como disse Jesus em Mateus 7, 1 e 2, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que você julgar os outros, Deus vai julgar você também. E considerando que dentro aqui desta igreja tem o trigo e tem o joio, então nós não somos ninguém para julgarmos as pessoas. Agora, mesmo que nós não julguemos as pessoas, nós precisamos avaliar alguns fenômenos à luz da Bíblia. E por quê? A resposta é a seguinte. Você lembra que numa das lições que nós estudamos aqui à noite, nós aprendemos que nós estamos num conflito entre o bem e o mal. E de acordo com Apocalipse 12, versos 7 a 12, nós aprendemos aqui numa das noites, que só existem dois poderes antagônicos no mundo. Cristo e seus anjos e o diabo e seus anjos. Então, se você e eu estamos num fogo cruzado, diríamos assim, entre Cristo e Satanás, é de fundamental importância que nós saibamos discernir as coisas à luz da Bíblia. Porque se nós não soubermos discernir, Satanás com muita facilidade vai enganar você e vai atrapalhar o seu preparo no conflito cósmico. Então é por isso que é importante avaliarmos tais fenômenos à luz da Bíblia, sem julgarmos a sinceridade das pessoas. Tá ok? Então nós vamos aqui avaliar doutrina e não pessoa. Correto? Primeiramente, para você entender o dom de línguas na Bíblia, você precisa primeiramente entender o propósito principal do dom de línguas. E entendendo o propósito principal do dom de línguas, você já vai obter uma resposta aqui. Será que todo cristão batizado com o Espírito Santo precisa falar em línguas? Vamos começar aqui pela base. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. E nós vamos ler a partir do verso 46 até o 48. Para você entender os capítulos que falam do dom de línguas, você tem que começar aqui por esse texto, juntamente com outro que eu vou ler agora. E em Lucas 24, 46 a 49, Jesus disse, está escrito,
o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus havia aparecido aos discípulos e estava dando as suas instruções finais antes de ele voltar ao céu. E ele explicou para eles, com base no Antigo Testamento, sobre sua morte, sobre sua ressurreição no terceiro dia. E ele disse que ao ele voltar para o céu, ele os capacitaria com poder, e que eles não deveriam sair da cidade de Jerusalém sem serem revestidos deste poder do alto. E que poder é esse? Em João 14,16 ele diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco. E o próprio João Batista disse em Mateus 3, 11 e 12, que eu vos batizo com água, mas vem aquele depois de mim, que é Cristo, que vos batizará com o Espírito Santo. Então, primeiro ponto, Cristo não queria que os seus discípulos saíssem de Jerusalém enquanto ele não subisse aos céus, entrasse no santuário celestial, porque era a presença de Cristo e sua intercessão no santuário celestial que garantiria que a terceira pessoa da Trindade seria transferida para cá. O Espírito Santo é o substituto de Cristo hoje aqui na terra. Como resultado dessa descida do poder do Espírito Santo, o que os discípulos seriam capacitados a fazer? Abra sua Bíblia em Marcos 16, 15 e 16. Ao descer esse poder sobre eles, o que eles seriam capacitados a fazer? Vamos ler dos versos 15 ao 18. Marcos 16, 15 a 18. Vamos ler até o 19. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em mim, obviamente após a descida do Espírito. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Você percebe que quando o Espírito Santo desce, quando ele descesse, eles seriam capacitados a realizarem milagres e, além de realizarem milagres, eles seriam capacitados a falarem novas línguas. Para quê? O que diz aqui o verso 15? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eles receberiam do Espírito Santo uma capacidade sobrenatural para falar em outros idiomas, mesmo que eles não aprendessem, mesmo que não tivessem estudado. Interessante que a palavra grega para novas línguas aqui, ela é uma palavra interessante, que esclarece uma coisa para nós. Existem duas palavras em especial para essa palavrinha aqui no grego, novas línguas, né? A palavra kainos e a palavra neos. Kainos é uma coisa que é nova só para quem está falando aquilo ou presenciando. Isso não significa que não existia antes. Por exemplo,
Você vai aprender a falar um francês. O idioma é novo para você, mas não no sentido de nunca ter existido. Ele é novo para você que aprendeu a falar. Agora, se ele tivesse usado aqui a palavra neos, aí é algo novo que realmente era totalmente desconhecido, é novo, novíssimo. Então, por exemplo, se ele tivesse usado aqui a palavra neos para novas línguas, nós até poderíamos encontrar uma justificativa para um dom de línguas que nunca ninguém ouviu nada a respeito. Mas Cristo não utilizou esse termo grego. Ele utilizou a palavra kainos, que é algo novo só para quem fala, mas que já existia antes. E um detalhe outro interessante é a palavra língua no grego. A palavra língua do grego vem da palavra glossa. Glossa, traduzido do grego bíblico, que foi escrito no Novo Testamento, significa idioma. Então Cristo está falando aqui que ao Espírito Santo descer, eles seriam capacitados a falar em novos idiomas para cumprirem com a missão da pregação do Evangelho. E isso, queridos, aconteceu. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Nós estamos seguindo aqui uma sequência dos capítulos que falam do dom de línguas. Em Atos capítulo 2, antes, vejam aqui o capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8 de Atos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando descesse o Espírito Santo, eles receberiam poder e uma capacitação sobrenatural para testemunhar de Cristo em qualquer lugar do mundo, e o idioma não seria mais uma barreira para eles. E Deus, queridos, cumpriu a sua promessa. Aqui em Atos capítulo 2, ocorre a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste era um momento muito especial para o judeu, em que ele celebrava as bênçãos de Deus. E Deus, como estrategista de comunicação, escolheu este momento para poder falar de Cristo em outros idiomas. Pessoas de várias nacionalidades, judeus de vários lugares do mundo, se encontram em Jerusalém para celebrar o Pentecostes. E Deus, o Espírito Santo, decide de uma forma sobrenatural alcançar todas essas pessoas de uma forma compreensível. Vamos ler aqui a partir do verso 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Olha que fenômeno sobrenatural. Eles enxergavam línguas de fogo pairadas sobre cada um dos discípulos. E aí continuou o relato. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. O que a palavra língua do grego significa mesmo? Glossa? Idioma. Começaram a falar noutras línguas ou idiomas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua
materna. Você está vendo aqui um dom de línguas estranho? Não. Até o momento, o dom de línguas é uma capacitação sobrenatural para falar as línguas maternas das pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E continua o verso 9. Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Vocês percebam claramente aquelas pessoas de todas aquelas nacionalidades. O Espírito Santo capacita cada discípulo a falar um idioma diferente. E aquelas pessoas, quando ouviam um grupo que entendia o idioma, ia até um discípulo. Um outro grupo que entendia de outro idioma, ia até outro discípulo. Outro grupo que entendia outro. Eram mais ou menos 120 seguidores aqui de Cristo que receberam o dom de línguas. E alguns judeus, porque não entendiam os outros idiomas que estavam sendo falados, estavam acusando eles de estarem bêbados, porque eles não entendiam o idioma que os outros falavam para as outras pessoas. Agora você veja que interessante. Cristo promete que com a descida do Espírito Santo, eles seriam capacitados a fazer milagres para pregar o Evangelho, e que um desses milagres seria o dom de línguas, que no grego, glossa, significa o que mesmo? Idioma. Você está começando a perceber que muitas manifestações do dom de línguas, em muitas igrejas cristãs, de filhos de Deus sinceros, não se enquadra com esse dom de línguas bíblico aqui. Então tem alguma coisa errada. E nós precisamos descobrir. Eu quero continuar mostrando para você que o dom de línguas tem um propósito evangelístico. Outra menção ao dom de línguas está em Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, Deus mais uma vez usa o dom de línguas com um propósito evangelístico. E nós vamos ler aqui dos versos 44 ao 48. Eu estou passando com vocês pelos capítulos sobre o assunto para vocês verem que interpretações que alguns irmãos pentecostais dão a esses capítulos, ela está distorcida. Essas interpretações estão distorcidas. Nós precisamos ler o texto bíblico e ver como ele se apresenta. Aqui em Atos 10, o apóstolo Pedro recebe a incumbência de pregar o evangelho para os não-judeus. Os judeus tinham uma crença, queridos, na época, que só quem se tornasse judeu seria salvo. A capacidade missiológica deles era limitada. E aí, como que o Espírito Santo iria convencê-los ainda mais de que um não-judeu, que um gentil, também poderia ser salvo? O Espírito Santo é derramado sobre pagãos aqui nesse texto. E olha o que acontece. A partir do verso 44. Então Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. O que significa a palavra língua no grego mesmo? Então é para você aqui ficar, eu estou repetindo isso para você ver que não tem nada de língua estranha aqui. Até mesmo porque no próprio verso diz assim, que eles falavam em línguas ou idiomas e exaltavam a Deus. Então era uma coisa compreensível. A seguir Pedro disse,
Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Você percebe que claramente Cornélio e esses outros pagãos receberam o dom do Espírito para confirmar que eles eram dignos da salvação. Aqui teve um propósito de confirmação, mas também foi um propósito evangelístico. Porque foi após esse derramamento do Espírito que Pedro pôde convencer aos demais judeus e a ele mesmo de que a salvação estava disponível para os gentios. Aqui nós vemos um caso em que pessoas foram batizadas com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. E aqui eu quero responder essa pergunta. O que é o batismo com o Espírito Santo? Veja, o batismo com o Espírito Santo é você receber a plena presença dele na sua vida. No geral, o batismo com o Espírito Santo ocorre no momento em que você aceita Cristo como Salvador e é batizado nas águas. Quer ver um exemplo? Jesus. Em Mateus 3, 16 e 17, quando que Cristo foi batizado com o Espírito? Diz assim que ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo desce como pomba sobre o ombro dele e o Pai fala do céu: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, normalmente, o batismo com o Espírito Santo é acompanhado do batismo nas águas. Só que nós não podemos colocar o Espírito Santo numa caixinha para que ele haja do jeito que nós queremos que ele haja. Aqui em Atos 10, 44 em diante, o Espírito Santo os batizou antes do batismo nas águas, nesta ocasião especial, porque ele queria convencer os discípulos que os não-judeus também são dignos da salvação. Uma vez uma irmã pentecostal estava muito preocupada. Eu conheci essa irmã em Nova Friburgo, quando a Novo Tempo era lá. Essa irmã tinha mais de 70 anos. Era uma irmã cristã, uma evangélica fiel a Cristo, dentro daquilo que ela conhecia. E ela falou assim para mim: Leandro, eu tenho uma tristeza muito grande. Eu tenho mais de 50 anos de cristianismo e eu nunca recebi o Espírito Santo. E eu falei assim: minha irmã, mas o que fez a senhora concluir que a senhora nunca recebeu o Espírito Santo? Ela falou assim: eu nunca consegui falar em línguas. E eu me sinto muito mal com isso, porque eu nunca recebi o Espírito Santo. Só que eu expliquei para elas, irmãos, à luz da Bíblia, que a Bíblia não ensina que todo mundo que é batizado com o Espírito tem que falar em línguas. E um dos textos que eu mostrei para ela, expliquei para ela que o dom de línguas é um dom espiritual, como outros, que alguns vão receber ele e outros não. E um texto que eu mostrei para ela, queridos, que prova que nem todos os batizados com o Espírito Santo falaram em línguas, é 1 Coríntios 12, 29 e 30. E eu queria que você lesse esse texto comigo, para você ter certeza que, independente do seu dom espiritual, se você disse um sim para Cristo, você é batizado com o Espírito. Paulo faz uma série de perguntas retóricas aqui, que exigem um não como resposta, tá? São todos apóstolos? Todos na igreja são apóstolos, amigos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Tem todos dom de realizar milagres? Não. Tem todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Eu mostrei esse texto para essa irmã. E ela começou, irmãos, a
alimentar uma esperança de que ela era batizada com o Espírito. E aí eu citei um outro, que mostra o exato momento em que você recebe a presença do Espírito na sua vida. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Biblicamente, primeiro, Paulo diz que nem todos teriam os mesmos dons espirituais e nem todos falariam em línguas. Segundo, ele diz que a partir do momento em que você crê na Bíblia, crê no Evangelho, o Espírito Santo sela, ele marca o teu coração com a certeza de que você é um filho de Deus. Quando eu expliquei isso para aquela irmã pentecostal, irmãos, os olhos dela brilhavam. E depois eu não vi mais essa irmã, mas eu tive o privilégio, depois de sair da casa dela, e depois eu tive um contato telefônico mais com ela, mudou a vida cristã dela quando ela teve a certeza de que, independente do dom espiritual que ela tivesse, ela era assim batizada com o Espírito. Talvez eu esteja falando para um irmão pentecostal que esteja aqui na igreja hoje, ou nos acompanhando pela internet, ou pela rádio assim. Eu quero garantir para você, meu irmão, que independente do dom espiritual que você tem, você é batizado com o Espírito. Você não precisa falar em línguas para demonstrar que é batizado com o Espírito. Outro capítulo importante sobre o dom de línguas e que também demonstra um propósito evangelístico, encontramos em Atos 19. Abra sua Bíblia. Estamos fazendo aqui um estudo geral sobre o dom de línguas, para que você depois possa continuar se aprofundando no assunto. Paulo chega numa cidade chamada Éfeso, e lá ele encontra 12 discípulos, e Paulo faz a seguinte pergunta para esses discípulos, em Atos 19, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E aí esses discípulos falaram assim, mas nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. E aí Paulo começa a dar uma breve explicação para eles do assunto. Depois Paulo os batiza para os integrar totalmente à igreja cristã. E, de acordo com o verso 6, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. O que significa línguas no grego mesmo? Idiomas. Muitos irmãos pentecostais pensam que aqui não há um propósito evangelístico para o dom de línguas, porém há. Se você ler também o verso 10, você vai entender por que esses 12 discípulos em Éfeso receberam o dom de línguas. Isso continuou, ou seja, Paulo e os discípulos continuaram pregando na região. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Vocês perceberam? Só seria possível que judeus e gregos que moravam em toda a província, em todo o estado da Ásia, ali em Roma, só seria possível eles saberem do Evangelho se eles ouvissem no idioma deles. Foram batizados pelo Espírito e capacitados a falar em línguas e a profetizar, porque por 2 anos eles tinham de pregar o Evangelho na região da Ásia. Você está vendo o dom de línguas estranhas aqui? Não. Mas tem um capítulo, queridos, que aparentemente apoia o dom de línguas estranhas. E é 1 Coríntios 14. Primeiramente, para você entender
1 Coríntios 14. Você precisa ter como base esses capítulos que eu apresentei aqui para você. Você tem que começar lendo Lucas 24, como nós fizemos, não é? Lemos Lucas 24, do verso 46 ao 49. Depois você passa ali por Marcos 16, 16 a 19, ou 16 a 18. Depois você vai para Atos 1:8. Depois para Atos capítulo 2. Depois para Atos capítulo 10. Depois para Atos 19. E aí nós estamos habilitados agora para irmos para 1 Coríntios 14. O verso 2 em especial, ele é problemático, porque parece dar a entender que o ser humano pode falar, usar o dom de línguas também para a sua edificação espiritual, sem necessariamente ser entendido por alguém. E o verso 2 diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Este verso, ele é bastante problemático. Se você lê-lo isoladamente. Primeiro ponto, eu já apresentei para vocês a base do dom de línguas, né? Foi uma promessa de Cristo, de que ao descer o Espírito, eles seriam capacitados a falar em novos idiomas para pregar o Evangelho. Só que aqui, parece que o dom de línguas não é compreendido pelas pessoas. Tem um tipo de dom de línguas que só a pessoa e Deus entende, ou só Deus entende. Nós temos que fazer uma pergunta. Paulo está apoiando o dom de línguas na igreja de Corinto, ou ele está corrigindo? A resposta a essa pergunta é fundamental para a interpretação do verso 2. Existem, queridos, algumas interpretações para o verso 2. Eu não vou apresentar para vocês elas agora. Eu vou apresentar agora a interpretação que eu sinto ser mais coerente no momento. Se eu perceber que não é coerente, eu mudo de opinião, eu não tenho problema quanto a isso. Mas no momento, é a que eu acho mais coerente. Paulo, realmente, aqui no verso 2, ele está fazendo menção a um dom de línguas diferente aqui em Corinto. Ele não parece ser da mesma natureza do dom de línguas em Atos 2, por exemplo. Porém, ele não está aprovando, ele está corrigindo. Quer ver? Vamos ver aqui alguns versos. Por exemplo, Paulo menciona no contexto que, em parte, o dom de línguas realmente edifica quem fala em línguas. Só que Paulo, ele não é aqui agressivo ao ponto de condenar totalmente esse dom de línguas aqui. Eu imagino que até por medo de ser mal interpretado, como se Paulo estivesse abolindo o dom espiritual, coisa que ele nunca fez. Mas Paulo vai mencionando prós e contras aqui, e aí ele começa a corrigir e mostrar como que eles estavam usando o assunto de maneira errada. Olha, por exemplo, o verso 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas, que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara,
Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Preste atenção aqui, amigos. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro a mim. Assim acontece com vocês. Verso 13. Por isso, quem fala uma língua, ore para que a possa interpretar. Verso 19. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Paulo está aprovando ou fazendo correções ao dom de línguas de 1 Coríntios 14. O que você acha? Correções. Ele está corrigindo. Ele está mostrando que assim como um instrumento tem que ter um som distinto, como por exemplo a trombeta, para o soldado saber que está na hora da batalha, assim eles têm que falar em idiomas, línguas conhecidas da plateia. E ele fala, uma das instruções é que se alguém fala um outro idioma, tem que orar a Deus para que o possa interpretar ou traduzir. E ao longo do capítulo, que eu não vou ler agora, ele também diz uma outra coisa importante. Que se o indivíduo falasse em língua na igreja de Corinto, ele deveria ter quem interpretasse. E se não tivesse intérprete, tinha que ficar calado. Então você vê Paulo fazendo uma série de correções. Mas um irmão pentecostal pode alegar: Deus pode me dar o dom de línguas angélico. Eu posso falar a língua dos anjos para edificar meu espírito. Paulo nunca ensinou que o ser humano poderia falar língua de anjos. A crença no dom de línguas angélico tem como base uma leitura equivocada de 1 Coríntios 13. Em 1 Coríntios 13, 1, diz assim, eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. A expressão ainda que, ela é afirmativa ou ela é hipotética? Vocês perceberam que uma simples leitura já revela a questão? Ainda que, ela é hipotética, ela é uma hipótese, ela não é uma afirmação. No próprio contexto diz assim, verso 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Se o ainda que fosse uma afirmação no verso 1, tem que ser uma afirmação no verso 3. E aí Paulo está dizendo que todo mundo, para provar a sua fé, tem que dar tudo o que tem para os pobres e ainda queimar o seu próprio corpo. O ainda que é uma hipótese. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu saiba todos os mistérios, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, ainda que entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vai me adiantar.
Ele está levantando hipóteses, não está fazendo afirmações. Até porque, quando os anjos falavam com os seres humanos, na Bíblia, em que idioma os anjos falavam? Gênesis 18. Quando o Senhor e 2 anjos apareceram a Abraão, que idioma eles falaram? O idioma de Abraão. Em Apocalipse 22, 8 e 9, quando o anjo conversa com João, transmitindo ali o livro do Apocalipse, ele fala que língua? De João. Se o anjo que é anjo não fala a língua angelical para poder se comunicar direito, qual é a necessidade de um ser humano falar a língua de anjo para outro ser humano? Não tem cabimento, não tem lógica, não tem base bíblica isso. Não existe isso. Não existe. Agora, se o dom de línguas bíblico é uma capacitação sobrenatural para pregar o evangelho em outros idiomas, como explicamos muitos fenômenos que ocorrem em certas igrejas cristãs? Veja, eu não estou aqui, como eu falei, para julgar pessoas. Eu não tenho dúvida de que no meio pentecostal, no catolicismo apostólico romano, há mais filhos de Deus do que aqui dentro. Como bem disse Ellen White, no livro O Grande Conflito, a maior parte dos filhos de Deus está no mundo protestante ainda. Tá? Então, não avaliamos pessoas. Agora, à luz da Bíblia, queridos, nós precisamos avaliar esse fenômeno, porque se o dom de línguas bíblico é uma capacitação sobrenatural para você pregar o evangelho de forma compreensível, tem alguma coisa errada aí. Vocês lembram que eu contei no início de uma igreja onde eu estive, em que as pessoas supostamente batizadas com o Espírito Santo nasceram dentes novos nelas, dentes estragados ficaram perfeitos, e elas caíram no chão, e depois se levantaram com aquilo ali, com aquele milagre realizado. Eu quero lhe mostrar, biblicamente, que o Espírito Santo não derruba ninguém no chão. E que esse chamado cair no Espírito não vem do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Marcos 9, 17 e 18. Estamos indo aqui para o final. Eu repito, eu peço que você pegue essa informação não para ofender um irmão pentecostal, mas para você ajudá-lo a entender o assunto. Porque, como eu falei, existem muitos filhos de Deus que são muito mais sinceros a Jesus lá do que aqui dentro. Então nós não temos que nos gabarmos de ninguém aqui. Marcos 9, 17 e 18. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Queridos, de acordo com esse texto, o único espírito que joga alguém no chão é o demônio, não é o Espírito Santo. O que está acontecendo é que, como tem muitos filhos de Deus sinceros em muitas igrejas, Satanás está falsificando o Espírito Santo. Ele falsifica o Espírito Santo e dá um êxtase espiritual tão intenso que a pessoa não tem como dizer que aquilo não vem de Deus.
Então é muito importante que nós ensinemos nossos irmãos pentecostais a colocarem a Bíblia acima dos sentimentos. Porque se os sentimentos estiverem acima da Bíblia, eles não vão acreditar no que você está dizendo. Mesmo que você apresente tudo isso aqui que eu te apresentei agora. Porque eles sentem algo de muito bom. Porém, à luz da Bíblia, o único espírito que joga alguém desta forma no chão é Satanás. E vocês lembram que eu falei que nós estamos num fogo cruzado entre Cristo e Satanás. E uma das principais obras do Espírito, queridos, é falsificar a obra do Espírito Santo. Ensinar para as pessoas que o Espírito Santo age de uma forma, sendo que biblicamente ele age de outra. Outro detalhe, a Bíblia diz que você revela a presença do Espírito Santo na sua vida, primeiro pelo dom espiritual que você tem, independente de qual seja, como disse Paulo em 1 Coríntios 12, 29 e 30, nem todos são apóstolos, profetas, fazem milagres, ou seja, independente do dom espiritual, qualquer dom espiritual que você tenha evidencia que você tem o Espírito Santo. Mas tem 9 qualidades de caráter que ele vai desenvolvendo em nós. E eu digo uma coisa para você, meu amigo, não importa quanto tempo você tem de igreja. Se você não estiver desenvolvendo essas qualidades, você não teve ainda um encontro com o Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ninguém aqui é um santinho com uma auréola da cabeça que já desenvolveu plenamente o fruto do Espírito. Mas para Deus é importante que, independente do nível de desenvolvimento que você se encontre agora, você tem que estar crescendo. Você quer demonstrar que você tem o Espírito Santo na sua vida, não é por meio do dom de línguas, é por meio do fruto do Espírito. Por que o fruto do Espírito é chamado de o fruto no singular, se são 9 qualidades de caráter? Você nunca parou para pensar nisso? Quando nós falamos os frutos do Espírito, teologicamente está errado. A Bíblia não fala os frutos do Espírito. A Bíblia fala o fruto do Espírito. Por que o fruto? Se são 9 qualidades. Pelo seguinte: enquanto que os dons espirituais são realmente no plural, eles são apresentados no plural exatamente para Deus dizer que você não é obrigado a ter todos os dons espirituais. De acordo com 1 Coríntios 12, 11, é o Espírito Santo quem escolhe. Agora, o fruto do Espírito está no singular, para ninguém dará desculpa. Eu quero desenvolver isso, mas não quero desenvolver aquilo. O fruto do Espírito está no singular, para Deus mostrar o seguinte: que essas 9 qualidades de caráter são 9 gominhos que formam um cacho só. E você não pode escolher. Se você quer dizer assim, eu quero ter paz, mas não quero ter amor, não adianta. Eu quero ter amor, mas não quero ter alegria, não adianta. Eu quero ter paciência, mas não quero ter bondade, não adianta. São 9 gomos que formam um cacho só. Está no singular, porque Deus está dizendo o seguinte: filho, eu quero desenvolver todos em você. E o meu recado final para você, meu irmão:
Nunca avalie uma igreja ou uma doutrina com base nos milagres. Se você fizer isso, Satanás vai enganar você. O último texto que eu deixo para você nessa noite, e que eu gostaria que você tivesse muito ele em mente, para você sair daqui preparado para não ser enganado, é Mateus 7, 21 a 23. Esse é um texto muito importante, que nos mostra que, infelizmente, vai ser perfeitamente possível uma pessoa fazer milagres e perder a salvação do mesmo jeito. Em Mateus 7, 21 a 23, Cristo diz o seguinte: nem todo o que me diz ou me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não fizemos, não expulsamos, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Como é que o Senhor não vai nos salvar? E ele vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais o mal ou a iniquidade. A palavra iniquidade vem do grego anomian. Anomian quer dizer desrespeito a nomos, ou seja, desrespeito à lei. Cristo não está pregando aqui salvação pelas obras, mas está dizendo o seguinte: é possível fazer milagres, expulsar demônios, até mesmo falar supostamente dom de línguas, curar pessoas e perder a salvação, porque a pessoa não fez da Bíblia a sua regra de fé e prática. Porque Satanás pode falsificar milagres. Falsificando os milagres de Deus, ele prende a pessoa num sistema de crenças equivocado para afastar a pessoa do plano de salvação. Não brinquemos, irmãos, com o diabo. Uma doutrina errada abre uma porta para muitas doutrinas perigosas.